Bom, como nós tratamos no bloco anterior, o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001, nasce para regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição de 1988, os dispositivos que já foram abordados no bloco anterior. No Estatuto da Cidade, que completou 20 anos no ano passado, em 2021, ele tem uma função estruturante no direito urbanístico brasileiro e uma função estruturante na definição do modus operandi do planejamento urbano municipal. Ele vai afirmar 4 marcos jurídicos fundamentais. O primeiro, novos instrumentos jurídico-urbanísticos, porque, para além de consolidar no escopo da estrutura que ele traz relacionada aos novos instrumentos, o Estatuto ele traz a consolidação de ferramentas e de instrumentos jurídicos já existentes no ordenamento jurídico brasileiro, já existentes no direito administrativo, para mostrar para o gestor municipal, para o gestor público, que eles estão à disposição para o ordenamento do espaço urbano, mas, ao mesmo tempo, o Estatuto traz novos instrumentos jurídico-urbanísticos e que vão ser capazes de modificar a realidade. Segundo, ele traz como marco jurídico fundamental o reconhecimento do direito à moradia dos ocupantes de assentamentos informais, como mencionei também no bloco anterior, a regularização fundiária, pautada na função social da propriedade, é uma ferramenta hoje à disposição do gestor, regulamentado pela Lei 13465 de 2017, é uma ferramenta à disposição, mas é também uma diretriz geral esculpida no artigo 2º do Estatuto da Cidade, justamente porque o direito à moradia, ele passa a ser uma baliza importante para o gestor público e é o que vai autorizar, juntamente com a função social da propriedade, o reconhecimento, a regularização desses assentamentos informais dos núcleos urbanos informais consolidados. O terceiro marco jurídico fundamental é a gestão democrática da cidade. Vocês vão ver pela estruturação do Estatuto da Cidade, que a gente vai esmiuçar adiante, que a gestão democrática da cidade é uma seção importante do Estatuto, é uma seção hoje muito detalhada e que baliza não só a gestão pública, mas a fiscalização da gestão pública. Eu digo isso porque o Ministério Público, por exemplo, ele hoje questiona uma série de procedimentos, uma série de políticas públicas que são elaboradas e executadas sem a participação da sociedade civil, sem o respeito às premissas da gestão democrática da cidade. Então, esse é um pressuposto estruturante que o Estatuto da Cidade traz, como um reflexo de um texto constitucional democrático, que é o texto da Constituição de 1988, e que não só vai ser uma seção detalhada, estruturante do Estatuto da Cidade, como ela é um pressuposto. Então, por exemplo, para se elaborar um plano diretor, é um pressuposto a realização de audiências públicas, a constituição de um grupo de trabalho, de um grupo de acompanhamento, em que haja participação da sociedade civil. É importante a escuta das comunidades, a escuta das pessoas que habitam aquele território no município. Então, um plano diretor elaborado sem gestão democrática, sem participação, ele é um plano diretor fadado a ser questionado, porque não preencheu um requisito básico previsto no Estatuto da Cidade. Isso para mostrar a importância da gestão democrática, que não só ela tem que aparecer na elaboração de um plano diretor, mas ela tem que aparecer na elaboração e execução de todas as políticas públicas que tangenciam o planejamento urbano. E, por último, a afirmação de um quarto marco jurídico fundamental, que é a regulamentação da noção de função social da propriedade urbana. Nós já mencionamos no bloco anterior que a função social ela perpassou a Constituição de 1934, perpassa normas anteriores a 88, como o Decreto-Lei 25 de 1937, que vai definir o tombamento e o regramento do tombamento, mas é a Constituição de 1988 que vai consagrar o princípio,
e o conceito de função social, mas quem vai regulamentar vai ser o Estatuto da Cidade. Como que a função social vai ser aplicada na realidade dos municípios. É isso que o Estatuto propõe com esse quarto marco jurídico fundamental. A Constituição de 1988, portanto, define e consolida o princípio da função social da propriedade nos artigos 5º, nos artigos 182 e 183, que são os dispositivos regulamentados pelo Estatuto da Cidade. A Constituição, portanto, ela vai primar pela autonomia municipal, por normas urbanísticas pautadas pela função social da propriedade, e vai fortalecer as competências municipais, sempre ancoradas na lógica da função social da propriedade. O Estatuto, portanto, ele é uma ruptura decisiva com a ordem anterior. Embora a grande mudança paradigmática ela venha com o texto constitucional, e como eu mencionei no bloco anterior, a gente tem uma hierarquia das normas no direito, a gente tem uma pirâmide em que a Constituição aparece como a norma mestra, o Estatuto da Cidade, como lei federal, que regulamenta dispositivos constitucionais e que baliza a atuação dos municípios em relação à política de planejamento urbano, ela representa uma ruptura decisiva com a ordem anterior, porque ela traz novos conceitos, a lei traz novas definições, ela traz a regulamentação do conceito de função social da propriedade, traz novos instrumentos, e, ao mesmo tempo, consolida uma nova ordem jurídica urbanística a partir de 2001, com a regulamentação desses dispositivos. Em última análise, o Estatuto ele visa a aplicação do princípio da função social da propriedade, que vai ser definido onde? No plano diretor, uma das ferramentas previstas no Estatuto da Cidade. Além disso, o Estatuto ele reconhece a possibilidade e a necessidade de intervenção efetiva do poder público no controle do processo de desenvolvimento urbano. Portanto, o Estatuto ele realça o que a Constituição já definiu nos artigos 182 e 183. O município é o grande protagonista do processo de desenvolvimento urbano. O município é quem tem controle do processo de desenvolvimento urbano. Se antes de 1979, antes da Lei 6766, você não tinha regras claras, o empreendedor, o elaborador do projeto urbanístico, ele tinha certa autonomia de condução das diretrizes de ocupação do solo, depois de 1979, isso deixa de ser possível, porque a Lei Federal 6766 vai atribuir ao município essa competência de gestão do licenciamento, e não só vai trazer as regras, vai trazer todo o regramento de elaboração dos projetos, de aprovação dos projetos, e com isso, junto com o Estatuto da Cidade, o município efetivamente se torna, para além de protagonista, o poder que vai controlar o processo de desenvolvimento urbano. Não é o empreendedor, não é mais a sociedade civil sozinha, não é o município sozinho, o poder público, junto com a sociedade civil, vai ter a competência de fazer o monitoramento e o controle do processo de desenvolvimento, mas em especial o município, o poder público, na medida em que os projetos, os licenciamentos são todos analisados e passam pelo crivo do poder público municipal. O Estatuto ele é rico em exemplos da nova relação entre direito de propriedade e direito de construir, reconhece o direito à moradia aos ocupantes de assentamentos irregulares, como eu mencionei. A regularização fundiária, portanto, ela é alçada à condição de um direito e, portanto, a regularização fundiária como procedimento, como processo, vai ser regulamentado na Lei 13.465 de 2017, que eu mencionei. E, por fim, no artigo 2º, você tem as diretrizes gerais. Lembra que no bloco anterior eu mencionei que no artigo 182, ipsis literis, no texto do caput do artigo 182, ele vai dizer que o município, o poder público municipal, ele é responsável pela política de desenvolvimento urbano, pela política urbana, conforme diretrizes gerais fixadas em lei.
essas são as diretrizes gerais estabelecidas em que lei? No Estatuto da Cidade. E no artigo 2º, o Estatuto vai definir quais são essas diretrizes. Então, primeiro, a garantia do direito a cidades sustentáveis. E garantia do direito a cidades sustentáveis, a gente tem que entender sustentabilidade de uma maneira ampla, abrangente. Por quê? Sustentabilidade, tanto na doutrina quanto nas normas, não é mais um conceito tratado do ponto de vista apenas ambiental. A sustentabilidade, ela envolve facetas, ela envolve perspectivas, dimensões que transcendem a perspectiva apenas ambiental. Então, você tem que avaliar a perspectiva social, a perspectiva econômica, a perspectiva do desenvolvimento, a perspectiva da dignidade da pessoa, a perspectiva ambiental. Então, quando a primeira diretriz estabelecida no Estatuto diz garantia dos direitos de cidades sustentáveis, aqui a gente entende sustentabilidade em sentido lato. Tanto é que o dispositivo continua. Direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Vejam quantas facetas, quantas dimensões esse inciso aborda quando ele pensa, quando ele relata a garantia do direito a cidades sustentáveis. 2. Gestão democrática por meio da participação da população e das associações representativas dos vários segmentos. Mais uma vez, como eu mencionei, gestão democrática, o legislador está definindo que a gestão democrática é um pilar da elaboração e da execução de uma política urbana no Brasil. Tanto é que ela é uma seção específica no Estatuto da Cidade. 3. Cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização. Isso é importante porque essa diretriz, ela vai inspirar algumas ferramentas previstas no Estatuto da Cidade. Por exemplo, a operação urbana consorciada, que a gente vai ver como uma ferramenta à disposição do gestor público municipal, que prevê, que é baseada especialmente nessa cooperação entre o governo, a iniciativa privada e a sociedade civil. Então, é uma diretriz importante que, mais uma vez, está realçando. Não é o município, não é o poder público municipal sozinho, não é a sociedade civil sozinha, não é a iniciativa privada. É preciso haver uma convergência, uma cooperação entre governo, iniciativa privada e sociedade civil para a construção de um processo de urbanização sustentável, de um processo de urbanização que vise ao bem comum. 4. Planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município e do território. 5. Oferta de equipamentos públicos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados. 6. Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar. Mais uma vez, ordenação e controle do uso do solo, que é o grande objeto da Lei 6766 de 1979, ordenação e controle do uso do solo, que é a grande preocupação do legislador, na medida em que é a ordenação do uso do solo que vai definir como que o espaço urbano, como que o espaço rural vai se estruturar num determinado município. Então, mais uma vez, o município é o protagonista e ele tem que ter normas urbanísticas claras, tem que ter equipes técnicas capacitadas e tem que ter uma grande convergência com a sociedade civil, de modo que a ordenação e controle do uso do solo evite, primeiro, a utilização inadequada dos imóveis urbanos, a proximidade de usos incompatíveis, o parcelamento, a edificação ou uso excessivo ou inadequados, a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, e aqui fazendo um parênteses, existe uma ferramenta à disposição no Estatuto da Cidade, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, o EIV, que é muito relevante para se evitar esse impacto, porque com ele a gente consegue identificar, é um estudo técnico detalhado, que vai avaliar o impacto de determinadas atividades em áreas, algumas áreas do território municipal.
Então, é uma ferramenta muito importante que muitos municípios têm utilizado. Então, evitar a retenção especulativa do imóvel urbano, evitar a deteriorização de áreas urbanizadas, evitar a poluição, degradação ambiental e a exposição da população a riscos de desastres. A gente vê, né, como que um planejamento urbano adequado, uma ordenação do uso do solo adequada, ela evitaria esse drama que a gente assiste nos meses de janeiro, que é o drama das inundações, das chuvas, porque você tem um fator natural, que é da quantidade de chuvas que ocorre nessa determinada estação do ano, que é o índice pluviométrico elevado, mas que é conjugado com um planejamento inadequado, de um planejamento inefetivo, e que acaba expondo as pessoas a risco de desastre, porque ocorrem as ocupações irregulares, ou ocupações que não são irregulares, mas que não foram efetivamente detalhadas ou que não foram fiscalizadas pelo município, ou que não houve uma definição técnica adequada. Então, o planejamento urbano, planejamento do uso do solo, ele é fundamental para evitar esses impactos que estão elencados no Estatuto da Cidade. 7, integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. Essa é uma diretriz importante, porque a gente vê em muitos municípios a adoção de políticas muito segmentadas, relacionadas à área urbana e à área rural. E o que o Estatuto está dizendo é, o território do município é um território uno, é um território que deve ser tratado com plenitude, com uma unicidade, guardadas as particularidades e as características de uma área urbana e de uma área rural, deve existir o estímulo à integração e à complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. 8, adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços de expansão urbana. 9, justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. 10, adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos. Isso é importante porque hoje a Constituição prevê que as leis orçamentárias, elas são casadas com as leis que definem, que implementam as políticas públicas. Então, um plano diretor, uma norma urbanística municipal, ela tem que ter amparo nas leis urbanísticas e nas normas de caráter tributário e financeiro, para além das questões dos gastos públicos. Do contrário, são normas inefetivas. 11, recuperação dos investimentos do poder público, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Isso é importante porque vocês sabem que muitas vezes o poder público municipal, não só o municipal, faz um investimento em infraestrutura, por exemplo, em determinada localidade no município, isso gera uma grande valorização, e o que o Estatuto está dizendo é, o recurso público investido naquela valorização tem que ser revertido ao poder público. Então, é uma diretriz importante e que muitas vezes passa desapercebida para os gestores. 12, proteção, preservação e recuperação do meio ambiente e patrimônio cultural. 13, audiência do poder público municipal e da população interessada. Mais uma vez, a gestão democrática da cidade em pauta. 14, regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda. Vejam que esse é o dispositivo, esse é o inciso que torna a regularização fundiária não só uma diretriz, mas uma ferramenta à disposição do gestor para se fazer uma ordenação do uso do solo adequado. Então, esse dispositivo é fundamental. 15, simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias. Isso é muito importante, porque o que a gente mais assiste nos municípios é a existência de normas complexas e de normas, muitas vezes, de difícil aplicação. Isso dificulta o monitoramento pela sociedade civil, dificulta a aplicação pelo município, dificulta a absorção dessas regras pelos empreendedores que precisam de uma legislação clara para poder estruturar seus projetos, suas atividades, etc. Então, essa simplificação, ela é muito bem-vinda e ela é necessária.
16, isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades. 17, estímulo à utilização nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas de sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos. Isso nada mais é que estimular a utilização nas edificações e nos projetos de parcelamento de novas tecnologias que sejam ambientalmente sustentáveis, relacionadas ao consumo de energia, relacionadas à forma de estruturação das edificações. Isso reduz impacto ambiental, amplia a economia de recursos naturais, e não só recursos naturais. Então, a gente vê muitas cidades no mundo que estimulam, por exemplo, Dubai. Dubai virou uma referência de planejamento urbano, porque foi uma cidade que nasceu em poucas décadas, ela se estruturou de uma forma absurda do ponto de vista da consolidação, né, dos fluxos e das rotinas urbanas, e que tem hoje várias edificações que utilizam essas tecnologias e que são referência. Então, esse estímulo ele é importante, e ele é uma diretriz do Estatuto da Cidade. 18, tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento, que são políticas públicas estruturantes. 19, garantia de condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências internas das edificações urbanas. Porque quando a gente pensa moradia, a gente tem que pensar na condição de moradia, né? Quando a gente pensa déficit habitacional, inclusive a Fundação João Pinheiro, que é quem faz o levantamento do déficit habitacional no Estado, a Fundação João Pinheiro, quando vai avaliar o déficit, ela avalia também as condições de habitabilidade. Então, a questão da acessibilidade, o conforto nas dependências das edificações urbanas é uma premissa importante. Bom, como que o Estatuto se estrutura? Como eu mencionei, o meu olhar para a norma é sempre voltado para a forma como ela se estrutura, porque a gente percebe qual que era a vontade do legislador ao priorizar determinadas ferramentas, ao estruturar a forma como o Estatuto ele vai trazer as diretrizes, e não só, como ele vai dividir as ferramentas que estão dispostas na lei federal. Então, é uma forma interessante da gente avaliar como que o legislador pensou a regulamentação dos artigos 182 e 183. E ele fez o seguinte, no capítulo 1 ele traz as diretrizes gerais, a gente acabou de passar pelo artigo 2º na íntegra, com todas as diretrizes, que são fundamentais para a gente pensar como que o município deve se posicionar em relação, como protagonista da política urbana. Capítulo 2, ele traz os instrumentos da política urbana, e aí a gente vai passar por todos só a título de registro, que o primeiro são os instrumentos que visam a reprimir a ociosidade do imóvel, ou seja, quais são os instrumentos à disposição do gestor para fazer com que o imóvel cumpra sua função social? Parcelamento e edificação compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação sanção. Instrumentos que visam a distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização. Em primeiro, direito de superfície, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir. A outorga onerosa tem sido polêmica, alguns planos diretores no Brasil já adotam a outorga onerosa, em razão da padronização de coeficientes no território do município, e é uma ferramenta que está à disposição do gestor no Estatuto da Cidade. As operações urbanas consorciadas, que eu citei no bloco anterior, que são ferramentas à disposição, é uma ferramenta à disposição do gestor, em que há uma cooperação entre sociedade e poder público, de modo que se atinja o interesse público, mas fornecendo contrapartidas favoráveis àquele que investe em determinada área do território, a transferência do direito de construir e o EIV, que eu também já mencionei, que é o estudo de impacto de vizinhança. Terceira modalidade de instrumentos previsto no Estatuto da Cidade são aqueles que visam a promover a regularização fundiária dos assentamentos informais. Para além da regularização fundiária
que é uma ferramenta que está na 13465 de 2017, a gente tem o uso campeão especial urbano, a concessão de uso especial para fins de moradia, e a CDRU, que é a concessão de direito real de uso. Depois do capítulo 2, em que a gente tem aí os instrumentos à disposição do gestor, a gente tem no capítulo 3 o plano diretor, e aí vejam como que o legislador deu um realce, um destaque especial ao plano diretor, e aqui no nosso módulo eu passei rapidamente por todos os instrumentos, porque o foco do nosso módulo é planejamento urbano, com ênfase no plano diretor, como essa grande ferramenta à disposição do município para que ele consiga estruturar o espaço urbano. Então, no capítulo 3, o plano diretor ganha destaque. No capítulo 4, a gestão democrática da cidade. Vejam, mais uma vez, a gestão como um pressuposto do estatuto. E, por fim, as disposições gerais do capítulo 5. Então, portanto, o Estatuto da Cidade ele vai estabelecer definitivamente a possibilidade de utilização e de aplicação plena do instrumento do plano diretor pelos municípios como a espinha dorsal do planejamento e da gestão da ordenação do uso do solo. O plano diretor ele vai se consubstanciar, portanto, como a ferramenta primordial de desenvolvimento do território municipal. Vocês vão ver que o Estatuto da Cidade vai definir quais municípios que devem ter, obrigatoriamente, um plano diretor. Mas hoje, no Brasil, a nossa realidade é que os mesmos municípios que não têm obrigatoriedade de elaboração de um plano diretor adotaram essa ferramenta por perceberem a relevância desse instrumento para a ordenação do uso do solo. Então, no terceiro bloco, a gente vai falar sobre o plano diretor e os pressupostos de conteúdo e de aplicação.